Pois é, depois de uma abstinência longa, aí causada por aquela palhaçada que foi a decisão do STJD de adiar ou de suspender a partida na Serrinha contra o Corinthians, o Goiás volta a campo hoje contra outro Verdão, o Cuiabá, às 18 horas deste domingo. Cuiabá, que é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 31 pontos, o Goiás está com 38 e ainda é isso. A nossa preocupação ainda é a zona de rebaixamento, porque o objetivo do Goiás nesse campeonato, o principal objetivo, é sim escapar da Série B. É o que nós queremos que o Goiás faça e eu espero que hoje o Goiás consiga aí mais um passo ou 3 passos nessa caminhada aí para fugir da degola. Bom, esse é o canal Verde 33, eu sou o Helder Dias. Nós vamos falar nesse vídeo sobre como deve ser, quais os números, qual a chance que o Goiás tem diante desse time que está aí 2 anos na primeira divisão, um futebol que vem crescendo aos poucos, o futebol do Mato Grosso, né? Principalmente puxado pelo Cuiabá. A força do agronegócio também na região tem impulsionado também o futebol de lá a se tornar, pelo menos aí um segundo nível do Centro-Oeste, depois de Goiás, acima aí, bem acima do Distrito Federal e de Mato Grosso do Sul, né? Então, Cuiabá, o Dourado, como chamam, chamado aí de Cuiabaiern, porque é mais empolgado, né? Fez uma campanha muito boa de acesso à Série A, mas agora está aí na Bacia das Almas ali, vem numa campanha realmente bem aquém do que aconteceu no ano passado. Tem 7 vitórias no campeonato inteiro, dos últimos no retorno tem uma das piores campanhas, conseguiu aí apenas 5 pontos nas últimas 6 partidas, né? Vem de um jogo conturbado contra o Ceará, em que houve invasão de campo, teve lá, o juiz teve que acabar o jogo antes de ter o apito final, não deu para, estava bem no final já quando aconteceu toda a confusão. Futebol brasileiro, aliás, no final de semana passada teve várias confusões, né? E a gente lamenta isso. Uma confusão por um jogo que não aconteceu também, que foi Goiás Corinthians, e que eu não cheguei a falar aqui no vídeo, em um vídeo para vocês, mas que eu queria deixar registrado que o STJD é uma das entidades. Se a gente não confia na justiça, infelizmente a nossa justiça em geral ela tem suas falhas. Eu não sou daqueles que acreditam que a gente vai mudar tudo derrubando a justiça que está aí, fazendo uma mudança de uma hora para outra, mas é preciso repensar muita coisa dentro da justiça brasileira, né? Como se dão as coisas dentro da justiça, a questão do dinheiro, que envolve suborno, que envolve pagamento para ter ou não ter determinada sentença. Isso acontece no judiciário, acontece muito no judiciário brasileiro. Não estou aqui me referindo a nenhuma categoria, a nenhuma instância especificamente, mas a gente sabe que existem muitos juízes corruptos, a gente sabe que existem muitas decisões injustas, a gente sabe que existe perseguição e a gente sabe que existe também muita lentidão na justiça. Eu vi esses dias, abrindo parênteses, desculpe abrir o parênteses, mas é que eu fiquei muito indignado, um menino, um motoboy, que ficou 1 ano preso injustamente, porque alugava uma casa onde, tipo uma república ou algo assim, com vários barracões, e descobriram lá pés de maconha e ele foi envolvido injustamente. As pessoas acusadas disseram que ele não tinha nada a ver, mesmo assim ele ficou preso, e quando saiu a sentença, depois de 1 ano, para mim ficar 1 dia preso injustamente é muito ruim, é muito indignante. Agora ficar 1 ano preso e sair de lá no caixão, sair de lá morto, no dia que chegou o alvará de soltura, foi o dia que ele morreu. Poucas horas antes ele tinha morrido, já estava no hospital, mas morreu o menino do Tocantins. Então fica isso como a questão de como a justiça se processa nesse país, né? Principalmente em relação aos mais fracos. Bom, voltando aí, eu queria falar da justiça do STJD, que para mim é das piores que existem nas instâncias jurídicas aí, porque
é um ambiente altamente contaminado por paixões políticas e por pressões de clubes, pressões de interesses vários, de patrocinadores, etc. Então, o jogo foi adiado, tem vários motivos por ter sido, pode ter tido alguma precipitação por aqui também em relação a isso, mas a verdade é que existia um perigo muito grande de a gente ter um confronto entre as duas torcidas, e a decisão foi a menos ruim, no meu modo de ver, em relação a não ter as duas torcidas juntas ali, que poderia sim ter uma coisa muito séria. Enfim, o jogo deve acontecer no próximo sábado, ao que tudo indica, mas a decisão do STJD foi movida, sim, para mim, por interesses de poder, pelo menos, de não deixar que uma decisão judicial a favor de um time menor se cumprisse, porque o STJD rolou uma vaidade, rolou alguma coisa ali, mas além de tudo isso, vários outros julgamentos a gente já viu que acontece sempre sob pressão, principalmente de grandes clubes, né, do futebol brasileiro. Infelizmente, mas é o que a gente tem para o momento e, enfim, temos que engolir a seco e ver o que vai acontecer. Voltando aí ao nosso Goiás e Cuiabá, Cuiabá e Goiás, nós temos um jogo que eu falei aqui que o Cuiabá tem 5 pontos nos últimos 6 jogos. Pois é, o Goiás tem 3 pontos nos últimos 6 jogos. Nós está bem atrás aí. O Goiás teve 3 empates e 3 derrotas. Vem a 6 partidas sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro. E vinha fazendo uma das melhores campanhas desse segundo turno. Ficou para trás e hoje é apenas a 10ª campanha. Bom, de positivo, Caetano deve voltar à zaga. A gente deve ter também ali o trio com Marquinhos, Gabriel, Vinícius e Pedro Raul à frente. E isso dá uma certa consistência. Principalmente me preocupa muito a zaga do Goiás, me preocupa muito o que o Goiás tem sofrido em algumas bolas alçadas na área e mesmo rasteiras que o time adversário chega com muita facilidade dentro da área do Goiás. Espero que isso seja consertado com a volta do Caetano, né? Ele já poderia ter voltado na última partida, mas teria condições teóricas de voltar, mas era contra o Corinthians, não aconteceu o jogo, e ele não jogará contra o Corinthians porque é questão de direito do clube. O Corinthians tem os direitos federativos em cima do zagueiro Caetano. Bom, o jogo de hoje, o Cuiabá é um clube que tem dificuldade muito de fazer gol. É um jogo que poderia tranquilamente terminar num 0-0, 1-0 para o Goiás, talvez com mais facilidade até do que 1-0 do Cuiabá, porque realmente é um time que tem muita dificuldade de chegar ao gol adversário, mas ao mesmo tempo joga em casa, tem uma necessidade de ganhar para alcançar, para chegar no Ceará, que é o próximo hoje, né, nesse momento, na zona ali acima, fora do Z4, o primeiro clube acima do Z4. A vitória do Cuiabá deixa apenas o time empatado com o Ceará, para ver a dificuldade de sair ali, esse bloco que está na zona de rebaixamento, aí, que envolve também o Avaí, o Juventude rebaixado virtualmente e também além do Cuiabá, Juventude, o Atlético Goianiense e também o Avaí, que ontem perdeu e também está bem encaminhado aí, perdeu para o Palmeiras por 3-0, está bem encaminhado também o rebaixamento do Avaí, que aí é o maior ioiô que tem no futebol brasileiro, é o Avaí, né? Sobe e desce, sobe e desce. Enfim, para o jogo de hoje, eu creio que o Jair Ventura vai ser um pouco mais conservador. Eu acho que um empate não seria de todo ruim para o Goiás, 39 pontos, jogando contra um adversário direto, aquele que está ali na zona de rebaixamento. Manter essa diferença de 7 pontos para quem está abrindo a zona de rebaixamento significa que esse time que está ali em 5 jogos vai ter que tirar essa diferença de 7 pontos. E é muito mais complicado um time da zona de rebaixamento tirar uma diferença dessa do que um time que está lá em cima tirar essa diferença para o líder da competição, para ganhar o título. E a gente sabe o quão difícil é a tarefa do Internacional em relação ao Palmeiras. O Palmeiras ganhou ontem. É uma tarefa que seria, em tese, mais simples do que essa do Cuiabá em ultrapassar, no caso, o Goiás. Não em sair da zona de rebaixamento, mas o Goiás em ser ultrapassado pelo Cuiabá.
logicamente por conta do rendimento, do aproveitamento de cada uma dessas equipes, né? Enfim, o jogo de hoje vai ser, para mim, fazendo um pré-jogo aí bem naquele estilo marginal, um jogo de pouquíssimas chances claras de gol. Acho que o Goiás vai sim procurar sair na boa. Por isso eu temo que seja um jogo pouco movimentado, porque o Cuiabá também não é dos times mais agressivos, né, vamos dizer assim. Mas abriu o placar contra o Ceará no último jogo, levou o gol. Então é isso também. O Cuiabá, se ele tem uma dificuldade de fazer gol, ele também não é dos que levam goleadas. Dificilmente, se você olhar no retrospecto, o Cuiabá não tem basicamente nenhuma goleada sofrida nesse campeonato, ao contrário de outros clubes, inclusive do próprio Goiás, né, que levou aí aquele 4-2 do Inter, que já levou 3 gols em várias partidas. O Cuiabá não tem isso, ele perde de 1-0, um 2-1 no máximo ali, é uma diferença, é um time que leva poucos gols. Então, provavelmente, o placar desse jogo, se tiver gols, provavelmente seja 1-0 para um dos times, um dos dois, muito provavelmente. Ou, quem sabe, no máximo, eu acredito num placar de 1-1, no máximo 2 gols nesse jogo. Não estou dando dica de aposta para ninguém aí, aposta esportiva, mas é pelo retrospecto que tem o Cuiabá, principalmente jogando em casa. Eu acredito sim que seja um jogo muito empacado. Vamos ver como é que vai ser. A gente confia muito sempre, né, no Pedro Raul, e é o que a gente espera, que o Pedro Raul faça a diferença para o Goiás. É ele que tem feito essa diferença. A gente viu no jogo contra o Inter como é que foi, e a gente sabe que ele tem tido um bom retrospecto fora de casa, fazendo gols fora de casa, o Pedro Raul especificamente. Com a volta ali do Caetano atrás, esse resguardo, o Tadeu numa fase boa, principalmente jogando fora de casa, a gente crê aí, de repente, que o Goiás deve trazer ponto, é o meu palpite, deve trazer ponto do Mato Grosso para Goiânia. Vamos ver, vamos torcer, vamos esperar, e depois a gente volta aqui para conversar sobre isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like aí no Verde 33 para a gente aumentar o alcance desses vídeos, ok? Um abraço, bom jogo para nós, 18 horas, hein? Valeu!